noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que mais uma vez aí vocês estejam bem, na presença do Senhor Jesus, que Ele nos guarda, nos livra do mal. E mais uma terça-feira estamos aqui, e crendo que Deus fará o impossível, como Ele sempre faz. E não podemos nunca desacreditar disso e cremos no poder do Senhor Jesus. Queria ler com os irmãos em Atos 2:21. Diz assim em Atos 2:21: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É crermos, irmãos, que Deus pode todas as coisas. Mesmo em dias difíceis, em tempos difíceis, esse mundo hoje está dos avessos, mas cremos que Deus pode todas as coisas e irá nos confortar, e irá nos trazer dias melhores. Eu creio nisso. E com isso também, amados, nesta hora receberemos uma palavra do trono, uma palavra de Deus para renovar nossos corações, as nossas vidas. Fique atento com o que Deus vai falar com você agora. E que Deus te guarde e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos, amigos de Deus. Que prazer poder compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se encontra lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. E eu vou estar na parte B do versículo, finalzinho do versículo, que é um versículo muito conhecido de Josué, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a questão e a importância do posicionamento que um homem, um chefe de família, precisa ter. Certamente nós enfrentamos muitas lutas e dificuldades. Certamente todas as famílias, elas têm seus problemas e suas lutas. Com Josué não foi diferente. No final da vida dele, no final do ministério dele, da vida dele, ele convocou aqui uma reunião com o povo, com os líderes de Israel. E aí ele começa a fazer então menção daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor havia feito, né? E ele começa a lembrar desde Abraão, Moisés, tudo que o Senhor tinha feito, do que o Senhor tinha os livrado, lembrando do Egito, né, da escravidão, e aonde o Senhor os tinha colocado. Então ele começa a lembrar das coisas que o Senhor havia feito. Em dado momento, então, ele se posiciona, ele faz um posicionamento, ele se coloca e com uma forma muito ousada e muito convicta daquilo que ele fazia, que era servir ao Senhor, ser servo do Senhor. Então ele se posiciona dizendo que, independente de qualquer coisa, ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E de forma curiosa, eu gostaria de falar com os irmãos sobre posicionamento. De forma muito curiosa, naquele exato momento, naquele lugar, havia uma entidade que era cultuada em Siquém, chamado Baal Beriti, que significava um Deus de aliança, um Deus com demudo, uma entidade de aliança. Provavelmente, então, daí surge a ousadia, a intrepidez de Josué em se levantar com uma pregação, com um discurso, para que a aliança dele com o Senhor fosse renovada, e não só dele, mas do povo. Então, ele se posiciona. Queridos, o nosso posicionamento como homem de Deus, como homens e como pai de família, chefe, sacerdote, o posicionamento é fundamental para que a minha casa, para que a sua casa, para que a nossa casa, ela seja próspera em todos os sentidos, principalmente no sentido quando se diz relação em servir a Deus. Às vezes se torna muito difícil para nós esse posicionamento. Nós vamos de forma, às vezes até que inconsciente, liberando algumas coisas, permitindo outras, e quando nós menos esperamos, nós perdemos o posicionamento, nós perdemos
aquilo que nós deveríamos fazer, em posicionar em relação a Deus. Josué, ele faz esse posicionamento. Ele começa a dizer quem Deus é. É fundamental que eu e você, que nós, como homens de Deus, conheçamos Deus, saibamos o que Deus fez, o que Deus é. E não só isso, mas que as pessoas ao nosso redor, que a sua família, que a minha família, que as famílias que nos cercam, nos tenham como referencial daquilo que Deus fez. Nós podemos ser lembrados como bons churrasqueiros, como bons jogadores de futebol, nós podemos ser lembrados como bons cozinheiros, como homens românticos, ou talvez como homens brutos, ou na nossa profissão podemos desempenhar um papel excelente e ser lembrado por isso. Mas é muito melhor nós sermos lembrados por serem homens de Deus, por ter tido contato com Deus, por servir ao Senhor, por estar na presença do Senhor e ter andado com Ele e andar com Ele. Isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer com que a nossa casa, com que a minha casa, com que a sua casa tenha contato com Deus e queira experimentar este Deus a qual nós falamos e somos apaixonados por Ele. Veja a ousadia de Josué. Eu e minha casa. Por que ele coloca ele e a casa dele? Antigamente, certamente o homem, quando se posicionava, quando ele tomava uma atitude, era muito provável que todo o restante da família dele também iria pelo mesmo caminho. Porque não era só o fato dele seguir alguém, mas era o posicionamento dele e a prática diária dele, o exemplo que ele dava em relação àquele posicionamento. Então, ele, quando falou aquilo, ele sabia o que estava falando, ele tomou para si a responsabilidade em saber que o Senhor era Deus dele, que o Senhor estava no coração dele e que ele continuaria servindo ao Senhor. E ele tinha plena convicção de que o exemplo dele, de que o amor que ele tinha por Deus alcançaria a família dele e a família dele continuaria sendo servos do Senhor e servindo ao Senhor. Que eu e você consigamos fazer isso, não com o nosso tom de voz alto, não com gritaria, porque autoridade e autoritarismo não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que nós consigamos, com o nosso exemplo, com a nossa vida particular com Deus, com o nosso testemunho, servir ao Senhor e ser exemplo para aqueles que estão perto de nós, servir ao Senhor também. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas estão muito atentas pelo fato de a comunicação estar muito rápida. Então, tudo que nós fazemos é registrado, tudo que nós estamos fazendo é marcado muito rápido as notícias chegam. Então, cada vez mais, o meu testemunho, o seu testemunho, o nosso posicionamento em relação a servir ao Senhor é fundamental para que a nossa família seja alcançada. Que na sua casa exista esse posicionamento. Que você não deixe para sua esposa orar, não deixe para sua esposa tomar a frente. Não que ela não possa, não é isso, não estou aqui pregando machismo, não estou aqui pregando contra a mulher, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a responsabilidade que Deus nos deu de puxar a ponta da corda, de ser o sacerdote, de elevar o nível espiritual da nossa casa, o nível de sabedoria bíblica, o nível de intimidade com Deus, foi dado a mim e a você como homens responsáveis pelas nossas famílias. Então, que a sua esposa não puxe o pelotão, que você puxe esse pelotão. Que não deixe de orar pela sua família, não deixe de ensinar a sua família, não deixe de buscar a Deus com a sua família. Se posicione da forma, talvez nos assuntos mais difíceis e nos assuntos mais simples. Se posicione, assim como Josué se posicionou. Que eu e você consigamos nos posicionar e ter certeza e poder declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, quando ele se posicionou, ele falou com o povo
E aí então no versículo 25, Josué ele começa a celebrar aquela aliança. Ele marca ali, ele faz um ritual, né, marcando a aliança de forma antiga, aqueles monumentos que eram construídos com pedra. Eu quero te dizer que eu e você, nós podemos celebrar esses momentos da nossa aliança com Deus. Hoje talvez não mais com um memorial, com um altar erguido por pedra, mas nós podemos celebrar o Senhor com as nossas experiências marcantes. E aí aquilo ali ficará marcado e certamente marcará a nossa família. Como nós vemos vários testemunhos de vários irmãos, e nós também temos alguns testemunhos de dias marcantes que ficaram ali para a história em nossa família. Em momentos que Deus nos visitou, em momentos que Deus falou, em momentos que Deus se mostrou presente em nossas vidas. Assim também possa ser na sua casa. Que não sejam os momentos marcantes simplesmente os churrascos, os encontros, que não sejam os momentos marcantes simplesmente as festas ou as viagens, mas sejam os momentos marcantes da sua família, a presença de Deus, a renovação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo dentro da sua casa, as experiências marcantes que o Senhor te deu. Seja esses os momentos que foram marcantes para a sua família. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, querido, que quando nós nos posicionamos, como Josué se posicionou, o Senhor ele se alegra. Ele alegra o coração dele certamente se agrada, e nós estamos prontos, ou podemos estar prontos para isso. Você deve estar pronto para isso, em se posicionar, alegrar o coração de Deus e permitir que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Então, queridos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com os irmãos, amigos de Deus, que eu e você consigamos nos posicionar, que nós consigamos deixar um legado, não das coisas dessa vida, mas um legado espiritual, um legado das coisas de Deus, que as pessoas elas possam ao nosso redor serem incentivadas a servir ao Senhor por causa do nosso posicionamento. Que você se posicione, irmão, em ler a Bíblia, em ensinar a Bíblia aos seus filhos, em ter uma boa educação cristã dentro de casa, em ser um marido que sirva ao Senhor, que ore com a sua esposa, que tenha uma palavra para ela, que direcione a vida dela naquilo que ela precisar. E eu tenho certeza que eu e você, nós nos alegraremos muito em dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém.